Gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o continente africano, aspectos físicos da África relacionados aí ao relevo da África e à hidrografia. Então vamos lá. Então aqui vocês estão vendo, né, o continente africano hoje, né? Qual que é o formato, né, do continente africano hoje. Mas nem sempre foi assim, né? Vocês, principalmente os alunos de segundo e de terceiro ano, né, já conhecem aí a teoria de placas tectônicas, deriva continental, né? Sabem que já houve na história da Terra, né, alguns supercontinentes e que esses supercontinentes eles se fragmentaram, né? Enfim, e que a superfície terrestre ela não é estática, ela é dinâmica, só que essas mudanças acontecem em tempo geológico, né? Coisa aí de milhões e milhões e milhões de anos. Então a África hoje é assim, mas há um tempinho atrás ela era bem diferente. Tem um site muito legal chamado Dinosaur Picture, que é uma espécie de Google Earth da Terra pré-histórica, né? Assim, pré-histórica não, né? Sei lá, porque são milhões de anos ou até bilhões de anos. Então eles vão simulando aí, né, como estavam os continentes em diferentes momentos, né, da história geológica da Terra. E aí, ó, há 150 milhões de anos atrás, né, percebam, né, aqui a Gondwana, né, ou o que sobrou dela, porque já tem aqui uma fragmentaçãozinha, né, a Índia está aqui do lado, mas de qualquer forma, ó, percebam que a África, que hoje é o Oriente Médio e a América do Sul, eles estão unidos, né? Notem que existe aqui, ó, a formação de uma cadeia de montanhas nessa região aqui dos dois continentes, né? E o que sobrou dessas montanhas, né, no Brasil é o que a gente chama de Serra do Mar. De qualquer forma, né, assim, há mais ou menos 200 milhões de anos, né, começou a separar aí, né, com essa formação de um rift, que é uma zona de separação, de fragmentação. E aí a gente vai vendo como isso é bem lento, né? Ó, de 150 milhões de anos para 90 milhões de anos, então passou 60 milhões de anos e olha como ficou. Né? A gente está num período aí de provavelmente calotas polares derretidas, né? Vocês estão vendo que a região onde hoje é a Amazônia está embaixo d'água, mas o interessante aqui, ó, esse pedaço do continente africano, né, também está embaixo d'água, né? Isso é bem curioso porque hoje são países aqui na região do deserto do Saara que são grandes produtores de fósforo, né? E esse fósforo veio do fato, né, dessa região ser ter sido, né, fundo de mar. Então aqui, ó, há 90 milhões de anos, percebam que a posição em relação à linha do Equador é diferente, né? Hoje a linha do Equador está mais ou menos aqui onde é o Congo. E existe aqui uma tendência, né, do continente africano ir para o norte. Né? Há 30 milhões de anos, né, já é bem parecido com o que é hoje, né? Notem só que aqui, ó, o Oriente Médio está grudadinho, tá? E a África está mais distante da Europa do que ela está hoje. Tá? E aí começa um outro processo de riftamento, de separação, envolvendo aqui, ó, o Mar Vermelho, e que depois vai se estender pelo continente africano. Então, a gente vai ver no futuro algumas mudanças, né? Provavelmente daqui a alguns milhões de anos, né, esse pedacinho aqui do continente africano ele se separe do continente. E a África, né, ela já pode chegar aqui a se chocar com essa parte aqui do sul da Europa. Tá? Essa região onde está tendo separação aqui é o chamado Vale do Grande Rift, né? Em alguns pontos da superfície dá para ver essas rachaduras imensas, que é o processo aí de riftamento, né, ou de separação de placas tectônicas. Inclusive, né, a formação desses lagos
tectônicos, cadeias de montanhas, vulcanismo, né, em toda essa região que começa ali na Palestina, né, depois se estende aqui pelo Mar Vermelho e corta o continente africano, né, que é a falha. Deixa eu ver o que eu esqueci. Uma coisa importante. O Vale do Grande Rift é muito importante por conta do surgimento do homem. Né? Nós viemos daqui. Né? Os primeiros aí hominídeos, né? Eles foram encontrados aí nessa região, provavelmente. Aqui é uma carta de províncias geológicas, né? Então, cada corzinha aí indica um tipo de rocha formada com determinadas características num determinado momento geológico da história da Terra. E o que eu queria que vocês percebessem, né? E como que a gente sabe, né, que foi tudo isso que estava junto, que hoje está separado? Porque quando a gente olha as rochas do litoral da África, elas são muito parecidas com as rochas do litoral brasileiro, né? Então não é só um acaso aí que fez que a gente, tipo quebra-cabeça, né? O litoral do Brasil se encaixa aqui no Golfo da Guiné, na África. O mesmo tipo de rocha que tem aqui. Se for rocha sedimentar, a gente encontra fósseis, né? Iguais nos dois lugares, né? Indicando que estava tudo junto, né? Não havia essa separação. E aqui é uma outra curiosidade, né? A gente chama esse tracinho aqui, ó, de lineamento transbrasiliano, né? E existe, ó, na mesma região, um lineamento africano. É um tipo de rochas específicas, de falhamento específico que vai acompanhar. Também é um indicativo de que estava tudo junto há milhões e milhões de anos atrás. Aqui é um pouquinho sobre a topografia do continente africano, né? Então vocês estão vendo aqui, né, um mapa de relevo da África. Nesse mapa aqui ele é bem legal porque ele mostra também alguns rios, tá? Quanto mais branco aqui, a gente vai ter regiões, né? Ó, mais branco não, né? O enrugadinho, desculpa, ele vai mostrando aí, ó, formações de relevo, né? A gente às vezes tem a impressão que o deserto é um lugar plano, né? Na verdade, o deserto do Saara ele é bem rochoso, tá? Além das oscilações de altitude ali das dunas, né? Vai ter aí montanhas no meio do deserto, né? Aqui dá para ver um pouquinho melhor porque destaca, né, pontos de maior altitude, tá? Então aqui a gente vê, ó, domínio de planaltos no continente africano, né? Lembre-se que é um continente bem antigo, estava lá na Pangeia, né? Então a formação de relevo que vai predominar na África são os planaltos. E lembre-se que planalto é um negócio muito bom para mineração, né? Porque é como se a natureza já tivesse feito o trabalho de tirar ali bastante sedimento da parte de cima, né? Então sobrou, é mais fácil de acessar alguns recursos minerais. A África é muito rica em recursos minerais. Aqui são as maiores altitudes do continente africano. A maioria delas vai coincidir, né, com regiões de atividade tectônica. Então aqui, ó, no Grande Rift, né, vão estar os maiores, né, montes da África, entre eles o Kilimanjaro, tá? Então aqui tem vulcão, tem terremoto, tá? E aqui, ó, na cadeia de montanhas do Atlas, no norte da África, né, também tem uma região mais elevadinha. Aqui, esse foi o melhor mapa que eu achei, tá? Eu acho que ele está em alemão, mas de qualquer forma, né, ele mostra os recursos minerais ali da África, né, não é difícil de entender, diamante é diamante, gold ouro, por aí vai, e ele mostra também presença aí militares, né, dos Estados Unidos e não sei se francesas, e além disso, né, empresas ou
países, né, que estão investindo na exploração mineral em países africanos, né? E é bem legal ver aqui, ó, a presença do Brasil, né? A gente vai ter, ó, em Angola, Moçambique, presença brasileira aí, tá? Quando a gente fala de relevo, né, é sempre importante falar dos rios, da hidrografia, né? E aqui, ó, do lado direito tem um mapa, né, com os principais rios do continente africano. E se vocês estivessem em aula presencial aí comigo, né, provavelmente eu daria um mapinha igualzinho do lado esquerdo e pediria, né, para vocês marcarem ali, se atentarem para a posição, para a localização, né, desses 3 rios e do Lago Vitória, né? Então, os rios mais importantes aí que vocês têm que lembrar, o Rio Nilo, né, falou de um dos primeiros conteúdos das aulas de história, né, civilizações hidráulicas, o Rio Nilo. O Rio Nilo ele nasce aqui, ó, no Lago Vitória, que é um lago tectônico, né, bem na região aqui do Rift, né? Então o ser humano surge aqui, vai se espalhando aí primeiro ao longo do Rio Nilo e depois para o Oriente Médio e para outras regiões. Rio Níger, nessa região aqui, o Rio Níger ele vai dar o nome, né, de 2 países, o Níger e a Nigéria, e o Rio Congo, né, que corta essa região. O Rio Congo é um rio, né, que corta uma área equatorial, ele é bem semelhante ao nosso rio Amazonas, né, um rio com grande volume d'água. E aqui não é bem hidrografia, mas era o melhor lugar para eu pôr isso daqui. Na separaçãozinha aqui, ó, no Mar Vermelho, entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, foi construído um canal artificial bem nessa regiãozinha aqui, que é o canal de Suez, tá? Que vai promover aí a ligação entre Mar Vermelho e Mar Mediterrâneo, hoje muito usado, né, para o escoamento aí do petróleo do Oriente Médio. Tá? Ele é controlado pelo Egito. Aqui são as hidrovias do continente africano, né? Então, os rios, né, eles são muito usados para navegação, então tem hidrovia no Rio Níger, no Rio Congo, nos outros rios aqui do sul, mas assim, historicamente, né, lembre-se do Rio Nilo, né, os egípcios transportavam blocos gigantescos de pedra ali para fazer pirâmide, né, usando o Rio Nilo, é uma das hidrovias mais antigas em funcionamento do planeta. Rodovias e estradas, a gente vai ter uma aula para falar disso, eu nem vou entrar em detalhe. Aqui, né, é uma imagem do delta do Rio Nilo, tá? Como vocês podem ver, o Rio Nilo ele vai cortar aí toda a região desértica da África, um rio muito importante, né, porque é o único rio permanente numa área de deserto, né, com grande volume d'água, com volume d'água bem expressivo, ele vai desaguar aqui no Mar Mediterrâneo, e no finalzinho dele, com a deposição de sedimentos, né, dá para observar aqui uma formação deltaica. O que é isso? Vão formando aí canais, né, e ilhas, né, ao longo desses canais. É uma região de terras muito férteis, né? O Egito tradicionalmente é um grande produtor agrícola, né? Lembrem-se que no Império Romano, né, só existia a política do pão e circo porque o pão, né, vinha do Egito. Aqui é uma imagem da cidade do Cairo, né? A cidade do Cairo, deixa eu voltar aqui no anterior, ela vai ficar bem aqui, ó, no comecinho do delta, ó, aqui, Cairo. E um pouquinho para baixo do Cairo, ó, tá Giza, né? Então, ó, vamos dar uma olhada. Aqui, ó, Cairo, né? Um pouquinho aqui para baixo, Giza. E aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, tem uns pontinhos no meio do deserto. Esses pontinhos, ó, são as pirâmides, né, as famosas pirâmides. Tem pirâmide em outro lugar, né? Os caras curtiam pra caramba fazer pirâmide ao longo do Rio Nilo ali, inclusive no Sudão tem pirâmide. Mas as pirâmides famosas, né, elas estão nessa região aqui. Tá? Uma outra curiosidade é que no deserto tem rios, né?
Todos esses risquinhos que vocês estão vendo aqui nessa imagem, aqui está o Rio Nilo, né? Cada pontinho desse é uma cidade, né, no Vale do Rio Nilo, mas aqui na área de deserto, né, todos esses risquinhos são rios que secam, né? Se chover aí por um acaso, né, vai ter água que vai escorrer ali por esses cursos, né? São os rios aí, esqueci o nome, arreicos, né? De drenagem arreica, né? Que a água ela vai desaparecendo, né? Então fica só o curso do rio. São rios intermitentes também, né? Rios que só vão existir enquanto tem água, mas dá para ver, ó, vários canais de rios nessa região. Aqui eu peguei algumas questões de vestibular que relacionam, né, que falam ou de hidrografia ou de geologia. Então aqui, ó, explique as características de drenagem ao norte da linha desenhada no mapa, né? Então aqui, ó, é bem legal essa questão, porque rios perenes a gente desenha eles no mapa com traço azul contínuo e rios temporários a gente desenha tracejado, né? Então como aqui corresponde à área de deserto, né, a gente vai ter aí maior presença de rios temporários, tá? E aí, né, para falar clima e por aí vai. E aqui, né, o canal de Suez, que eu já falei para vocês, tem uma foto aqui do canal de Suez, né, que se localiza o canal de Suez ele vai se localizar bem nessa regiãozinha aqui, né, fazendo contato entre o mar Vermelho e o mar Mediterrâneo. E ele também, né, aparece, né, em alguns vestibulares. Aqui a presença de um porta-aviões, mas é bem fácil de identificar que é o canal de Suez, né, por conta da região aqui árida, né. Aqui algumas informações sobre o canal de Suez, sobre o processo aí de ampliação, né, ele sofreu uma ampliação recente, porque os navios aumentaram de tamanho, então precisava aumentar aí o tamanho do canal. E duas questões de vestibular, né, que mostraram o canal de Suez. Nessa daqui da Unicamp, a ideia é que o aluno soubesse identificar qual que era do canal do Panamá e qual que era a imagem do canal de Suez, né? Panamá, um país tropical aí, cheio de floresta, né? E aqui canal de Suez no meio do deserto. Tá? E aqui nessa outra questão, né, ele mostra aqui uma imagem de satélite, né, do território egípcio, né, e ele pergunta aí sobre o delta, né, o que é um delta, que é o final a parte da foz do rio, onde tem acúmulo de sedimentos, formação de ilhas, né, onde o rio se divide em vários canais. Forma de relevo típica é a planície, né? Indique o nome do golfo que divide o território egípcio, o Golfo de Suez, né? E a importância dele é que nele se localiza aqui ó, o Canal de Suez, né? Tem que falar do tráfego de navios, né, petroleiros aí passando por essa região. Bem, gente, o que eu tinha para falar agora era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.